Página inicial está o pão nosso. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Está lá em Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10 a 14, quando Jesus envia seus discípulos de duplas para fazer a divulgação da Boa Nova. Nos ajuda aqui, Emmanuel. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gestos mecânicos, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outro as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se formos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantermos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa e a êxito oportuno, estabelece sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo, a nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Então, sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente adiante. Que Jesus nos permita, nesse domingo, fazer uma reunião calma, através das palavras do Sr. João Maceió, que possamos entender a mensagem do dia, que vem com o apoio da espiritualidade desta casa, que todos os domingos aqui está, nesta reunião, intuindo aqueles que são os pregadores, e a todos nós que aqui estamos na audiência, e que essas palavras que hoje aqui ouviremos sirvam para manter o nosso equilíbrio emocional e fortalecendo o nosso espírito para as mudanças necessárias que temos que enfrentar. Que Jesus nos abençoe, que a doutrina espírita, que é divulgadora dessas mensagens, sejam mantidas firmes e retas no seu intuito, que é a melhoria do homem. Muito obrigado, Jesus. Permita, Senhor, que iniciamos nesse momento a reunião desta casa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, Fabiano de Cristo. Então vamos passar a palavra para o Sr. João Maceió. Jesus o acompanhe, Sr. João. Meus queridos, tá tudo complicado, né? É as pernas, os olhos, a garganta, tudo, né?
Tem que juntar tudo com a vassoura, aí às vezes eu passo ali na porta, elas estão varrendo, eu fico até com medo, né? Hoje eu passei, ela estava varrendo lá, ela disse, seu Marcelo estava varrendo, eu digo, eu estou desviando, é para sair fora, né? Quando a gente chega a essa idade, como eu estava conversando com ele agora, nós temos uma grande admiração um pelo outro, né? Aí a gente às vezes fica pensando dentro da casa espírita que é, na nossa vida, que é de graça, mas não é. Essa simpatia que a gente encontra nas pessoas, ela nunca foi criada assim de uma hora para outra, de um minuto para outro. Elas são milenares, às vezes, na nossa vida. Nós tivemos lendo uma reportagem sobre a nossa querida artista de cinema, Shirley MacLaine, e ela contou que ela viveu uns 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. E durante essa trajetória dela, até chegar nessa última existência dela, fez uma visita na Cordilheira dos Andes, e lá ela encontrou várias famílias de pessoas com a intimidade como se fosse parente dela, mas que era parente mesmo, e já tinham vivido em vidas passadas. Porque se a gente for contar bem de perto o nosso relacionamento, já imaginou quando a gente chega a essa idade que eu estou, com quantas pessoas a gente se encontrou? Não é isso? Quantas pessoas a gente se relacionou, quis bem. Essa semana, na quarta-feira, estávamos aqui lendo uma mensagem de nosso querido André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele conta a história de um tirano, e esse tirano, fazendeiro, quando ele voltou para o mundo espiritual, ele torturou, sacrificou, tirou a vida de muita gente, chegou a ter mais de 300 empregados torturados. Ele passava chapa de ferro quente nos olhos para tirar a visão, dava uma cacetada na perna da pessoa para a pessoa não andar, quando não era possível amarrava no tronco. E ele voltou para o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual, no meio daquele povo todo, tinha alguém que simpatizava a ele. Ele sozinho, numa situação com o chicote na mão, no mundo espiritual, né? Não olha para mim com a cara feia não, tá? E ele lá no mundo espiritual, ainda com o chicote na mão, caçando os escravos. Mas ele encontrou uma pessoa amiga para ajudar. Então nós achamos assim, por que amizade, por que carinho, por que amor, por que essa simpatia, né? A gente sai daqui e viaja para um lugar qualquer, quando chega lá, dá de cara com alguém querido, não é isso? Pessoas cheias de felicidade. E nós estamos aqui hoje com o nosso assunto ligado ao Evangelho, que fala sobre parábolas. E as parábolas é como uma história para a gente entender por outro caminho, né? Como diz, é tipo uma metáfora, é uma história simbolizando. Porque a gente às vezes tem dificuldade de entender diretamente. Tem pessoas que têm... às vezes você vai contar uma história científica a alguém e a pessoa não entende. A gente deixa no ar. A minha mãe tinha um dizer popular, que ela falava assim, quem disso cuida, disso usa. Aí você que resolvesse a situação, né? Você ia para casa, a minha dona Severina dizia, quem disso usa, disso cuida. Mas o que quer dizer isso? Que de tanta pessoa está se preocupando com a vida alheia, termina dando a notícia que é fofoqueiro, não é isso? Matou a parábola, não é isso? É uma parábola que a pessoa está falando. E as coisas simples, às vezes 2, 3 palavras formam uma parábola, um ensinamento. Aí a pessoa sai se mastigando, querendo resolver aquilo, e Jesus não tinha tempo suficiente para estar explicando tudo. Por onde ele passava, que ele andava, ele ia arrastando o povo atrás dele, né? Já desde criança. Quando ele estava com 12 anos, eles foram à festa,
E quando a mãe chegou em casa, sentiu falta, ele não foi junto com a turma que ia. Antigamente, quando se ia festa na roça, no interior, eu ainda sou desse tempo, a gente juntava às vezes 10, 12, os vizinhos, 20, ia tudo junto, aquela multidão, com a vela acesa na mão, que não tinha lanterna, não tinha nada, ia embora pelo escuro afora. Quando chegaram em casa, procuraram Jesus, não estava. Ele estava falando, ele já estava usando desse vocabulário, com 12 anos de idade, mas as pessoas não entendiam o que ele queria falar. Os judeus, os sacerdotes, tudo em volta dele, querendo saber o que ele falava. Aí ele passou a usar essas parábolas. E essas parábolas se encontram na vida dele. Eu sempre gosto, como eu estava falando aí agora, de anotar essas coisas para a gente não esquecer. Se encontra na vida dele em torno de 36 parábolas, 36 histórias que ele contou, fazendo uma simbolização. Inclusive aquela do bom samaritano, que nos chama muita atenção, que é muito linda, né? Que a pessoa queria saber qual era o mais religioso, ele mostrou aquele que faz o bem, aquele que chega perto, aquele que chega à atenção. Esse é considerado o mais importante no reino de Deus, porque ele se esqueceu de todos os seus afazeres para fazer aquilo que ele precisava fazer com carinho, com amor. E a gente encontra essas situações às vezes na vida, na nossa vida. Tem pessoas que às vezes contam história, ou faz o estudo. Nós tínhamos um grande expositor aqui da Zona Oeste, e que ele fazia o estudo, e às vezes quando ele terminava o estudo, a gente ficava olhando para as paredes, porque não entendia, né? Era uma dificuldade para entender o que ele falava. O nosso querido, vou usar o nome de um deles também, Jorge Andréa também, quando ele fazia uma palestra, depois você ficava se matutando, perguntando o que foi que ele falou, né? Porque ele falava tão cientificamente que você não entendia, né? E Jesus queria simplificar. O que Jesus quis foi simplificar, querer mostrar por outro caminho mais fácil da gente entender, né? E se torna realmente mais fácil, porque quando a gente lê e analisa bem direitinho as parábolas, você vai chegar à conclusão. Essa parábola do festim, o nosso querido Caibar Schurter, ele escreveu um livro sobre parábolas e ensinamento de Jesus. Os que estão estudiosos já leram esse livro, né? E aqui tem todas as parábolas e os ensinamentos de Jesus, bem direitinho, com todo carinho. Então, essas parábolas, essa parábola do festim quer dizer festa, né? Você vai fazer qualquer festa, é um festim. E a gente vê que a postura, hoje nós estamos em festa aqui, né? A maneira como nós nos encontramos. Então, qualquer encontro importante, eu estava fazendo estudo em casa, e eu lembrei de São Luís. Luís foi rei da França, e ele viveu no século IX. E ele tinha uma capacidade muito grande de resolver os problemas onde ele estivesse, que ele era justiceiro em vida. E ele chegava, às vezes, pela via fora, que ele saía para fazer uma visita à nação. Pegava uns soldados, uns cavaleiros para acompanhar ele, e ele ia por ali afora. Aí quando ele chegava, uma vez ele chegou, estavam as pessoas com um companheiro amarrado num tronco para ser enforcado. Aí ele disse: vamos resolver esse problema da melhor maneira possível. Vamos formar um tribunal. Quer dizer, onde é que foi feito o tribunal? Debaixo de uma árvore, né? Tinha uma árvore muito grande, eles se juntaram debaixo da árvore, limparam direitinho, se juntaram todos em volta. Disse: a partir desse instante, ninguém pode entrar aqui no tribunal para fazer um julgamento. Vocês que são
as testemunhas e o julgador se sentam no canto à parte, nós sentamos na outra, e aqui, quer dizer, nesse instante estava havendo uma necessidade de uma vestimenta, mas como ele estava no meio do sítio, das florestas, não tinha condição, ele aceitou que fosse feita a reunião assim mesmo, mas era muito comum se vestir e trocar de roupa. Ele fez o julgamento e deu liberdade ao preso que ia ser enforcado. Na minha infância também, a gente trabalhava para o juiz da cidade de Esperança, no estado da Paraíba, e o juiz, ele não queria ir para a cidade, para o tribunal na cidade, que tinha um salão só para isso, da justiça, né? Aí ele chegou na casa do meu tio, Isaías, e ele pediu: seu Isaías, o senhor pode ceder a sua sala da sua casa lá da fazenda para a gente fazer o tribunal? Isaías disse: pode. Tem uma porta divisória? Tem. Ele fechou a porta, disse: todos que estão aqui trocar de roupa para comparecer. Aí aqueles vizinhos que iam para o julgamento tiveram que trocar de roupa para poder participar da reunião. Quer dizer, essa reunião depende muito do que é, para que é, o que é que vai ser resolvido. Quer dizer, numa festa, num encontro igual esse de hoje, a gente vem porque nós vamos encontrar com Jesus. No de São Luís, ele se encontrou-se com a justiça, um infeliz condenado à morte. Na casa do meu tio também era o mesmo processo que estava acontecendo. Então a porta foi fechada, ninguém podia entrar nem sair. Fechou a porta. Aí o nome do juiz era até Dr. Luiz. Ele diz: a partir desse instante eu decreto que esse ambiente está se transformando oficialmente no Tribunal de Justiça. Quer dizer, é interessante, né? Quer dizer, todos tinham que estar bem vestidos, direitinho, para compartilhar. Então, naquela época de Jesus, ele simbolizou isso. Essa simbolização de Jesus também foi essa, para mostrar a necessidade, como se comportar e comparecer nesse ambiente, né? E aí a parábola nos ensina, parábola do festim das bodas, que era um festim de comemoração. Falando ainda por parábola, disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus empregados a chamar para as bodas de que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se. E o rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparai o meu jantar, mandei matar bois e todos os meus servados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, se incomodaram com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para seu negócio, outros pegaram os servos e os mataram, e outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haveres feito muitas ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles o exército, exterminou os assassinou e lhes queimou a cidade. Quer dizer, se a gente for interpretar isso aqui ao pé da letra, a gente vai ver que Jesus, tem muita gente que até hoje não acredita em Jesus por causa disso, né? Porque vai interpretar ao pé da letra, Jesus era um tirano, né? Mas não é, aqui está só simbolizando, ele está mostrando simbolicamente o que era, né? Jesus não ia mandar matar, Deus, na sua infinita misericórdia, não ia mandar matar. Mas a gente conversando, até hoje nós ainda estamos vendo isso. Ainda essa semana estava mostrando parte de Israel e do Egito destruído com essa interpretação aqui
da lei judaica, do olho por olho, dente por dente. Então ainda está sendo usado. Pessoas, existe, parece que gira em torno de 208 mil pessoas no deserto, morando debaixo de cabanas, que perderam suas casas e até parte da sua família. Que nós notamos que é a interpretação errada. Aí a gente pergunta, Jesus veio para isso? De maneira nenhuma, né? De jeito nenhum. Jesus veio para ensinar o caminho da paz. Então disse a seus servos, do festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E na sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram na mesa. Quer dizer, como quem tivesse feito uma festa e não tivesse quem participar, nem usar a comida que foi preparada, né? Aí foi feito assim. Então, em seguida o rei, para ver quem estava na mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse ao rei a sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos a ranger de dente, porquanto muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. E a gente nota que até hoje nós ainda estamos passando por essas dificuldades. Para nós que estudamos a vida espiritual, essa semana mesmo a gente estava conversando, a quantidade de pessoas incrédulos que não aceita, que não interpreta, que não quer ouvir, ainda vivos aqui na Terra, é uma coisa fora do comum. E a quantidade de desencarnados, dementados no mundo espiritual, são esses que não são aceitos. A gente vê que tem que interpretar, não são aceitos porque eles são aceitos. Todos nós somos filhos de Deus, somos, mas é uma opção a gente criar a liberdade. A liberdade não é nossa. A gente só tem liberdade se a gente trabalhar essa liberdade. Se não trabalhar a liberdade, a gente não tem. A gente lê nessas obras de André Luiz, toda a beleza do mundo espiritual. André Luiz ficou parado, porque ele era médico quando vivia aqui na Terra, mas não se preparou. E era religioso, era católico, era, mas não interpretou a coisa ao devido valor. O que foi que aconteceu? Quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi até o plano de vibração da capacidade moral dele, que era essa vestimenta espiritual. E quando chegou lá, parou. Existem bilhões de espíritos dementados no mundo espiritual. Muitos. Porque essas criaturas já foram avisadas, já. Em 1963, 64, eu estava numa reunião de tratamento espiritual, lá no André Luiz, na Praça da Bandeira, e antes de iniciar, a gente tinha uma orientação espiritual. E a moça que estava dirigindo a reunião fez uma pergunta ao espírito comunicante, talvez tenha sido o próprio André Luiz. Aí fez a pergunta, se Jesus voltar agora, ele ainda vai continuar perdoando? Essa foi a pergunta que foi feita, interessante, né? Isso foi em 1963, 64. Aí o Espírito respondeu, disse não. Na época que Jesus respondeu, eles não sabiam, mas agora sabe.
Agora todos nós sabemos, até no ouvir dizer, que eu sempre uso, né? Até eu ouvi dizer que existiu Jesus, não tem? Eu ouvi dizer que Jesus foi assim. Eu ouvi dizer que existe a lei de Deus. Todos nós que estamos no mundo. E uma das coisas que leva a gente lá no mundo espiritual a ficar se matutando é quando a gente fica perdido sem ajuda. Porque nós, às vezes, passamos na vida, não criamos amizade, não nos relacionamos com ninguém, voltamos para o mundo espiritual. Aí a gente fica pensando, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou encontrar com meus amigos. Que amigo? Se você não fez amigo. O mundo espiritual não é do jeito que a gente quer, não. É do jeito que tem que ser. É do jeito que tem que ser. André Luiz disse, o olho por olho, o dente por dente, não se apaga de jeito nenhum. Se você não tem amizade com ninguém, essa amizade vai continuar. A gente vai para o mundo espiritual. E Jesus queria mostrar essa beleza que existia da gente entender o ensinamento, né? Queria que a gente entendesse. O que é necessário para participar desse banquete? A gente fica às vezes se perguntando. Abrir o coração para Deus. A roupa nupcial nossa era essa. Abrir o coração para Deus. Às vezes a gente passa pela vida, vê cenas de pessoas que precisam de tanta assim de atenção e a pessoa não dá. Eu sempre tive uma ideia que nós não devemos andar de um jeito que a gente deixe marca que a gente tenha que olhar para trás. Eu sempre tive essa ideia, desde pequeno. Às vezes eu via a pessoa chorando de necessidade, eu ficava chorando também porque eu não podia ajudar. Tinha vontade de ajudar e não podia. Mas deixar a oportunidade de ajudar, eu não deixava. A gente às vezes fica pensando, mas essa ajuda é só aos pobres que a gente deve ajudar? Não. Eu já fui em casa de pessoas ricas, milionárias. Eu tive visitando uma pessoa que precisava de tratamento espiritual lá na Tijuca. A pessoa era rica, milionária, e ela precisava de ajuda. Para a gente dar atenção a ela espiritualmente, o grupo André Luiz mandava 2 trabalhadores da casa. Muitas vezes a pessoa diz, vai na casa de uma pessoa que não precisa. A pessoa não tem necessidade. A residência dessa senhora era viúva, era um palacete. Ela não precisa de ajuda, mas ela precisava e ela depositava toda a confiança. Ela dizia, entra, faz o tratamento espiritual, que esse tratamento era feito com a pessoa dormindo, que era a cirurgia espiritual. E vocês fazem o tratamento, quando vocês saírem, a porta da minha casa é automática. Vocês fazem, era parecido com porta de banco. Vocês batam a porta, pode ir embora. Quer dizer, ela deixar aquele palacete com tanta joia em cima das mesas por todo o canto, e ela depositava essa confiança em nós. Porque essa pessoa, mesmo rica, ela já tinha despertado a consciência. Já tinha acordado para Deus. Então a gente sente hoje muita dificuldade na nossa caminhada. Muitas vezes a gente vê na nossa infância, nós tínhamos um parente nosso muito próximo, que a gente chama de irmão, que esses nossos parentes nossos, que nos chama mais atenção, né? Era uma irmã. Eu tinha uma irmã que era extremamente pobre e ela não aceitava a atenção. Ela não queria que eu desse atenção, que ela gostava de ser o que ela era. Se chegasse na casa dela, ela morava debaixo de umas 4, eu só estou falando da vida dela porque ela me autorizou, tá, gente? O Daniel olhou para mim e está falando mal da própria irmã, né? Aí, não, ela mesmo me autorizou. E se eu chegasse, ela morava num palacete ali na estrada do Pré, debaixo de umas 4 ou 5 folhas de zinco. Quando chovia, ela se cobria com a lona para não molhar em cima da cama. Para você ver a riqueza dela. Mas se tu chegasse na casa dela
e dissesse: Dona Maria, eu estou passando por uma situação difícil. Ela dizia assim: nem quer que eu possa te ajudar. Olha, o que está faltando mais lá em casa é comida. Aí ela pegava as comidas que ela tinha e dava, e ficava sem nada. Ela tinha um coração, não, quando estiver precisando, pode vir aqui que eu tiver, eu te ajudo, né? Nós somos assim, né? Nós somos parecidos. É muito difícil, gente. Isso é um sentimento, é uma qualidade, né? Da própria pessoa. Da própria pessoa. E ela tinha ela chegava na tua casa: eu vim aqui te visitar. Aí, se você estivesse precisando de ajuda, ela ficava conversando com você, varria a casa, lavava a louça, fazia tudo, botava roupa no varal. Naquela época não tinha máquina de lavar, botava roupa no varal, fazia tudo que tivesse direito. Dona fulana, agora já estou indo embora, já fiz a visita. As pessoas ficavam encantadas, era o jeito dela ser, mas ela não queria bem a ela mesma. Eu fiz tudo para ela vestir essa roupa de Jesus, mas ela não aceitava, de jeito nenhum. Ela dizia: deixa eu ser como eu sou, deixa eu viver como eu estou vivendo. Voltou para o mundo espiritual, quando chegou lá entendeu, aí aceitou. Porque a pedrada só sofre quando a gente recebe essa pedrada na cabeça, né? E ela chegou assim no mundo espiritual. Então nós vemos que essas histórias que passam na nossa vida para a nossa responsabilidade, é muito interessante a gente entender que roupa é essa que nós precisamos encontrar. E incluir, e o incrédulo sorriu desta parábola, ele lhe parece pueril, ingenuidade, por não compreender que se passa por tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados sejam levados ao ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, não sem dúvida, imagem, mas ainda assim mistério se torna que não ultrapasse os limites do inverossímil, da verdade. Quer dizer, a gente tem que entender de todo jeito as parábolas, diz o incrédulo. Quer dizer, a gente fica, às vezes, fica pensando, tem muita gente que está dentro dos templos religiosos, ainda assim, gente. Nós estamos, quando a gente estava chegando aqui agora de carro, eu estava conversando, o mundo agora está passando por uma transição moral, está precisando da nossa ajuda. Tem muita gente que está vindo ao centro, ainda casas espíritas com 200 pessoas buscando, que não acordaram. Tem instituições espiritualistas com 200, 300 pessoas buscando, de mão implorando. E eu já encontrei com várias pessoas dizendo: eu fui e não fui curado. Como quem diz: onde é que está Deus? Porque ele não está entendendo a lição. O nosso querido famoso de Olinda Amorim, ele dizia que o centro espírita é uma escola, onde nós estamos aprendendo a conhecer Jesus e a vida espiritual. E essas pessoas não querem entender, de jeito nenhum. Ainda estão de porta em porta. Eu fui no centro espírita em Itaguaí, como eu estava falando dele agora, fui em Itaguaí, eu já fui na Ilha Grande, eu estou fazendo tratamento lá em Mangaratiba, estou fazendo tratamento em tal lugar, estou fazendo tratamento em tal lugar. Aí, você é espírita, é espírita? Não. Ele está acreditando em alguma coisa que o espiritismo faz, mas espírita não. E às vezes as pessoas ficam perguntando, como é que a gente faz para se identificar? Aí tem um tal de Maceió que responde: leia a Bíblia, leia o Evangelho segundo, né? Segundo o Espiritismo. O Evangelho, mas o que é que eu devo ler? O capítulo 15 até 24 do Evangelho, tem algumas coisinhas ali dentro que servem para a gente acordar, mas tem gente que não quer acordar, de jeito nenhum. Aí
15 anos depois, eu encontrei um companheiro que frequentava a casa espírita. Ele disse, sei lá, eu nunca encontrei o meu objetivo, eu deixei. Quer dizer, por quê? Porque não encontrou o objetivo. Qual é o objetivo nosso? É fazer com que Deus resolva, ou nós estamos para ser a luz do mundo? Nós estamos para ser a luz do mundo, não é isso? Então agora nessa transição está sendo pedido pela espiritualidade, naquele livro Amanhecer a Nova Era, e Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles, está pedindo encarecidamente para que nós sejamos o portador dessa mensagem. O mundo está passando por época de flagelos, de sacrifício, de guerra, de todo tipo de infelicidade, até da natureza. Mas os agentes do bem somos nós, se nós admitirmos. Se não quiser admitir, você continua tendo essa dificuldade. A gente às vezes está em grupo dentro das nossas casas de oração, desunido, porque não entendeu. Nós chegamos ali na frente, no outro procurando. Uma vez eu conversando no ponto do ônibus com a senhora, ela estava chegando de uma igreja evangélica. Aí 2 colegas dela iam saindo da estrada onde eu trabalhava. Aí, para onde é que você vai, fulana? Elas 2 cansadas que tinham vindo de Campo Grande. Aí, para onde é que você vai? Ela disse, eu vou lá em Vila Nova, que abriram uma igreja muito bonita, e eu estou indo lá. Ela disse, eu acho que eu vou deixar minhas bolsas ali naquela casa e vou voltar com vocês, porque a igreja era bonita. Entenderam o negócio? Esses dias eu estava conversando, eu fico observando, tem pessoas que têm vergonha de ser espírita, gente. Tem vergonha de entrar dentro de um templo religioso. E Jesus, quando falou isso aqui, que era para pessoas mastigar o que ele estava ensinando. Mastigar. Você sai daqui de Campo Grande, vai lá em Bento Ribeiro, está o centro cheio. Dia de quarta-feira, agora eu não sei, mas girava em torno de mais de 1.200 pessoas dentro do centro. E quando você vê, tem gente de Nova Iguaçu, Niterói, Caxias, Campo Grande, de todo canto, porque tem pessoas que ficam até com vergonha quando vê a gente. Olha, não fala com ninguém que me viu aqui. Porque com vergonha está recebendo os ensinamentos para a sua salvação e não quer aprender. E Jesus falou por parábola para as pessoas entenderem. É a gente aceitar os encargos dessa missiva divina, receber esses encargos, que a gente não quer receber. Aí a gente pergunta, mas não tem condição? Tem. Todos nós temos condição de servir a Deus, todos nós temos. Não adianta vocês 2 aí, das irmãs aí, ficar de braço cruzado. Elas 2 ali estão ali de braço cruzado, ó. Como quem diz, eu não. A nossa querida Carla botou a mãozinha aqui entre as pernas assim e diz, eu também não. Quer dizer, a gente pensa que não está. O mundo está passando por essa transição. Gente, o que nós estamos vendo agora, eu estava mostrando para minha querida em casa, o Egito, Judéia, Palestina destruído. Está precisando de oração. E está pedindo, ore por esses mandatários, esse encontro desses 2 políticos. Eu orei, eu fiz oração em casa. Esses 2 políticos. Porque lá das instâncias espirituais, os emissários de Deus sabem que tu estás orando. Teu pensamento é uma centelha de luz, desde que haja sinceridade nos teus propósitos. É uma centelha de luz. Tem gente que não pensa. Desde criança que eu tenho uma preocupação muito grande com a beleza da oração. André Luiz diz que quando tem 3, 4 pessoas em um lugar que um está orando, o corpo dele fica iluminado. Desde a época dos Vedas, que a oração já é cultivada aqui na terra. E tem muita gente que não admite.
Os dois políticos sentaram discutindo, quase que se atracaram essa semana. São dois mandatários sob uma responsabilidade muito grande no planeta que nós estamos. Aí eu vou fazer oração, a minha oração vai fazer efeito para uma nação que tem milhões de habitantes? Faz efeito. Faz efeito. E a gente hoje ou amanhã alguém é tocado. Quando a terra estava em formação, o povo, os espíritos que estavam formando o planeta Terra, na época de Jesus, na época antes de Jesus, isso está no livro A Caminho da Luz, você nota que esses espíritos precisavam de ajuda. E lá nas instâncias espirituais foi feita uma reunião para trazer esse emissário de... Hoje está sendo feita a mesma coisa. Está sendo feita reunião nas instâncias espirituais para reencarnar, que já está reencarnando aqui na Terra, muitos espíritos iluminados para salvar a humanidade desse caos que estamos passando. Aí a gente pergunta, mas na casa espírita só foi 5. O nosso querido amigo nosso, Bezerra de Menezes, e o nosso querido Emiliano Mendonça, nesse domingo passado, ele falou, valorize-se os 5. Se você só tem 5, você não pode imaginar a beleza da tua grandeza diante dos olhos de Deus. Você não pode imaginar. Você ter coragem agora, hoje, domingo, de sair de casa para vir aqui, sentar-se aqui com todo carinho, com todo amor. Essas cadeiras que estão vazias não estão vazias. Centenas e milhares de espíritos dementados precisando de nossa orientação, a gente vem. O que é que nós estamos fazendo? Acordando para servir a Deus melhor. Não é isso? Agora, somos importantes, somos. Então, nós devemos, como diz o nosso querido de Olinda Amorim, vir à casa para acordar para o bem. Tanto pode ser dito de todas as alegorias, de todas as mais engenhosas fábulas, não lhes foram tiradas o respectivo envoltório para ser achado o sentido oculto. Tem um sentido oculto. Jesus acompanha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, que os adaptava aos costumes e o caráter do povo a quem falava. Nós hoje estamos falando, já não estamos falando mais com rodeios. A maioria delas tem por objetivo penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, que Jesus queria isso, parecendo muitos ininteligível quanto no sentido apenas, porque não se colocava nesse ponto de vista os que interpretam. As massas populares que nós precisamos onde quer que a gente esteja, nossa conduta, nossa dignidade, nossa vida íntima, que para nós espíritas não existe particularidade, não existe. Tudo que nós procuramos fazer, viver, pensar, para nós é segredo, mas para a espiritualidade não. A espiritualidade sabe por onde anda, o que é que você faz, o que é que você está fazendo, qual é a tua intenção, a que você está preso aqui na Terra, porque nós temos prisões, dificuldades. Aí às vezes a gente fica pensando, os espíritos, eles sabem tanto, que quando a gente às vezes vai conversar com eles, eles dizem, eu já sabia. Eu tinha um companheiro que foi em uma casa espírita, e quando ele chegou lá, ele foi fazer uma consulta espiritual, o espírito fez assim. O senhor não quer... Ontem eu estava conversando com ela, eu tinha um companheiro que tinha essa doença, fogo selvagem. E ele foi aconselhado que ele entrava dentro do trem, o trem ficava vazio onde ele estava, por causa do mau cheiro, que larga a pele com mau cheiro. A pele agarra na roupa da pessoa. E ele foi, o pessoal dentro do trem, sempre aparece uma luz, né? Alguém chegou no ouvido dele, você procura doutor Telêmaco Maia,
na rua Marechal Floriano, lá próximo da Central, que ele resolve sair, tá bom? Tá, fica com Deus, tá? Desculpa. Saiu, foi embora. Que essa pessoa que veio fazer isso é um enviado de Deus que veio lhe dar atenção. Quando ele entrou no consultório, que era no segundo andar, Telêmaco Maia era deputado e médico. Quando ele chegou no último degrau, que ele foi falando, bom dia, eu vim aqui, ele fez assim. Não precisa falar. Ele já sabia. Disse, meu filho, isso aí tem solução. Você vai e faz isso, isso e isso, que Deus te apontou o caminho. Tá bom? Tá bom. Ele voltou para casa, dentro de uma semana ele estava melhor. E a gente às vezes fica pensando que é difícil, isso está no nosso merecimento. Tem alguém lá no meio dessa multidão, não é? Que nos conhece? Tem. E a gente às vezes ainda fica duvidando, né? E é possível. Esse rapaz trabalhou comigo na Coronel Agostinho em 1960, né? O nome dele era Samuel, gostou da lembrança? Não tratamos, Jesus compara o reino dos céus à alegria e aventura de um festim. Falando dos primeiros convidados, aluda aos hebreus, e chamando a Deus ao conhecimento da sua lei. E os outros convidados que se recusam a pretextando terem de ir cuidar dos seus cavalos, dá uma mensagem do nosso querido Humberto de Campos, do livro Boa Nova, tem um capítulo 6 dessa obra que fala que Jesus convidou para esclarecer e para ajudar ele. Quando ele chegou lá, na hora que ele se reuniu para fazer esse esclarecimento, os discípulos, cada um, apresentaram uma desculpa e saíram cada um para um lado. E mesmo assim somos nós ainda hoje em dia. Não, seu Maciel está convidando para a gente fazer parte de um grupo de meia dúzia no centro para ajudar, mas eu não estou com tempo. O dia que ele quer é justamente o dia que eu não posso. Quer dizer que sempre aparecem essas desculpas, né? A crença comum dos judeus é uma nação que tinha de alcançar a supremacia de todas as outras. Quer dizer, até hoje ainda está assim, né? Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos idólatras, politeístas, se alguns homens superiores de rua recebessem a ideia de unidade de Deus, essa ideia permaneceu até hoje nos sistemas pessoais. Aí os hebreus foram os primeiros a praticar o monoteísmo, que era trabalhar em cima do Deus único. Depois vem a idolatria, que é adorar as imagens. Na época de Moisés ainda também aconteceu de o povo de Moisés se dividiu em dois. Uns que adoravam a imagem e outros que não adoravam. Aí tiveram que se separar naquela época, né? O conjunto injusto de acusar o povo inteiro de tal estado de coisa. A responsabilidade tocava principalmente os fariseus, os saduceus na época. Sem dificuldade da gente entender, naquela época era muito difícil de entender, mas hoje não é. Hoje é fácil. Para qualquer festa que a gente é convidado, a gente logo pensa, né, na roupa, não é isso? Mas a roupa que Jesus queria que a gente vestisse era a roupa de entender e aceitar a bondade de Deus em nosso coração. É muito interessante a gente procurar ver isso de perto, nessa obra aqui do nosso querido. Já estamos encerrando. Antes que Edu olhe para mim com a cara feia, eu já estou avisando que eu vou parar, tá bom? As vestes nupcial simbolizavam o amor, a humildade e a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la, ou seja, pureza das intenções
da virgindade espiritual. O interesseiro, o mercador, o astuto, o triunfador, que, embora convidado a tomar parte das bodas, está sem túnica, não pode ir ali permanecer. Quer dizer, nós ainda estamos assim. Muitos ainda ignoram seus deveres de humildade para a recepção das palavras divinas. Estes são garantidos êxito feliz para comparecer ao banquete da espiritualidade que está realizando no mundo todo o consórcio do céu com a terra. É o que eu falei agora. Todos nós estamos empenhados. Aí a pessoa diz assim, mas essa infelicidade que o mundo inteiro, e você só é 3. Funciona? Funciona. Jesus não era um e não arrastava a multidão, né? Até hoje. A gente não via Eurípides Bassanufo, como nesses dias eu estava falando. Eurípides Bassanufo, quando ele passava na cidade onde ele morava, o pessoal saía atrás. Queria saber para onde ele ia, né? Ficava preocupado. A nossa irmã Madre Teresa de Calcutá tinha pessoas até que acompanhavam com a pedra na mão para dar uma pedrada, não era isso? Aí ela dizia, deixa que ele vai baixar a pedra. Ela falava, e depois ele vai me acompanhar. Teve várias vezes que os que estavam para apedrejar, jogaram a pedra no chão e terminaram admitindo acompanhar a Madre Teresa. Assim também era Jesus e também somos nós, eu, você, nós que estamos aqui, que querendo servir, a gente faz a nossa oração em casa de manhã, a gente faz a nossa oração de noite, toda noite eu oro por todos vocês, para vocês ficarem bonzinhos, está entendendo? Por isso que vocês são bonzinhos assim. Às vezes até por vocês moram longe, né? Aí eu oro, eu peço a Deus pelas irmãs da cara, tudo, pelos nossos irmãos que estão ali detrás, as duas que estão ali de braço cruzado, dizendo que não vai fazer, mas eu vou descruzar esses braços, tá? Eu vou rezar, tanto que eu vou descruzar. A mãe da Dilma também está de braço cruzado, tá? Agora eu não vou mais exigir dela, não. Mas todos nós que estamos no mundo precisamos acordar para essa realidade, todos nós. Somos importantes diante dos olhos de Deus, somos. Mas quem dá essa importância a você, é você mesmo, é você mesmo. Aqui não existe negócio de ninguém tem que segurar na alça, não. Quando for difícil, a gente pede emprestado a alguém para levar o caixão, mas é difícil. O importante nosso é assumir a nossa responsabilidade perante a vida. Eu oro, peço a Deus, eu tenho convicção, eu estou dizendo, eu oro, peço a Deus. Toda noite, 8 horas da noite, você pode chegar lá em casa que a minha porta está aberta, eu estou orando, pedindo a Deus por nós, pelo Brasil, pelo mundo, pelos nossos amigos mais próximos, mais distantes, pelos que estão enfermos, pelos que estão no leito dos hospitais, por esses que estão, essa semana, esses dias, hoje é domingo, sábado à noite, sexta-feira à noite, quando estourou a primeira festa do carnaval, que me assustou, me acordei, eu me levantei e pedi a Deus. Você já imaginou a quantidade de gente que tem com segundas intenções envolvida no meio daquele povo? Eu pedi a Deus que tenha misericórdia. Tem pessoas que estão pedindo a Deus, outra coisa que eu estou também pedindo, o Papa. Pessoas orando porque o Papa é um infeliz. Gente, a gente tem que parar para pensar. Por pior que ele seja, você já viu ele assinar um decreto para destruição? Já assinou algum decreto para comprar uma arma para ele? E a gente, a espiritualidade está pedindo que nós sejamos dignos de ter compaixão da vítima e misericórdia pelo agressor. Porque todos os que estão pedindo a Deus pelo presidente da República, ele se assoveta para o inferno. Esses dias estava no celular. Esses presidentes que estavam se degradando lá fora. Gente, pobreza é nossa. A gente não se identificou com o mundo nem com Jesus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo se a gente quiser.
Ele disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas é uma questão de opção. Eu estava conversando com ele agora, ele foi fazendo o estudo, ele concordou. É uma questão de opção. Você aceita se você quiser. Se você não quiser, você continua sendo um obstáculo. Porque quando você trabalha contra, você apoia o mal aqui na terra. Quando você trabalha contra, você apoia o mal, seja qual for o grau seu de conhecimento. Eu quero que vá tudo para os infernos, estava esses dias no telefone. Não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é ter misericórdia, porque esses infelizes que estão agravando, são esses que estão aí no mundo sofrendo. Essa semana foi pego 30 rapazes assaltando, se associando ao crime. No livro Liberta-te do Mal e Amanhecer da Nova Era está escrito isso. Se associar ao crime, se associar para destruir as casas religiosas. Nós não devemos apoiar, nós devemos ser neutros nessa ação e vestir essa túnica de Jesus, que Jesus nos deu. Com toda a dignidade, com todo o respeito, sejamos a luz do mundo. É perder tempo com política, gente. Nós estamos sabendo que os que estão na hora do governo, há necessidade do agressor no mundo, há. Perguntar o escândalo, há de existir. Mas ai daquele, porque o escândalo é, mas tem que vir. Tem que vir, tem que aparecer. Assim como apareceu esse senhor que disse, vai no médico, tem que aparecer um que vai te levar para o caminho do fracasso, para você desaparecer da terra. A terra está banindo aqui da terra. Na Gênesis, no último capítulo, diz, só os que estão acordados para o reino de Deus permanecerão no planeta Terra. É aqueles que se identificar com a vida espiritual. Porque tem milhões, no início eu falei, bilhões de almas que não se identificam com a vida espiritual. Eu com a minha convicção, eu admito acima de tudo, sejamos a luz do mundo. Digno de todo amor, de todo carinho. Que a bondade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo derramai chuvas de bênção sobre todos vocês. Que é essa a nossa intenção. Que a falange bendita do meu querido Frei Fabiano de Cristo, de nosso querido Bezerra de Menezes e outros que estão aqui presentes, Eurípides, que Deus abençoe a todos, que vocês levem para casa essa mensagem viva e procurem pôr em prática em suas orações, aonde estiver, como representante do Cristo. Muito obrigado. Um dia cheio de felicidade, tá bom? Aí o único pedido que eu faço é que não leva mal para os braços cruzados, tá bom? Agradecidos estamos, né? Por essa apresentação do seu Maceió. Que ele volte algum dia, né? Para falar nessa casa, né? Se convidarem ele, né? Se Daniel convidar, ele volta aqui para a gente falar um pouquinho sobre nós. Então, estamos encerrando a primeira parte. Agora vai vir o momento do passe. O passe para aqueles que precisam do passe, né? Então, aqueles outros... Fica em silêncio para a gente ficar concentrado e ajuda a espiritualidade na hora do passe. Senhor Mestre Jesus, estamos encerrando essa primeira parte, estudando o vosso Evangelho nesse dia sobre as bodas, festim de bodas, que nos deu bastante visão com relação a essa espiritualidade e os objetivos dos seus ensinamentos. Pedimos permissão, Fabiano de Cristo, para terminar nesse momento essa primeira parte da nossa reunião e convocar os amigos passistas, os trabalhadores dessa casa, para junto com a espiritualidade comandada por Fabiano, iniciar lá o momento do passe. Que assim seja, graças a Deus.